Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos falar sobre a quarta viagem de Paulo, a chegada dele em Jerusalém, onde Paulo começou sua viagem navegando diretamente para a ilha de Cós, indo para o porto de Rhodes e depois a cidade de Patarás, onde encontraram um navio que ia para Fenícia, na ilha de Chipre. Navegou ao sul da ilha, seguindo para a província da Síria e depois para a grande cidade de Tiros. Lá, quando chegaram, encontraram alguns cristãos que conheciam a Paulo e eles, avisados pelo Espírito Santo, pediram para Paulo não seguir viagem para Jerusalém. Quando Paulo chegou em Jerusalém, foi recebido com uma grande festa pelos crentes da cidade, que foram atrás de Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo. No dia seguinte, Paulo se iniciou a purificação. E no final da purificação, os judeus viram aquele alvoroço dos crentes e lá no templo eles conseguiram visualizar Paulo. Vendo Paulo lá no templo, eles puxaram Paulo para fora do templo e começaram a espancá-lo, bater nele, queriam matar de todo jeito e começaram a espancar. Depois que já havia apanhado, chegou o comandante da corte, que cessou o espancamento. Paulo apanhara porque estava pregando o evangelho. Paulo foi acorrentado pelo comandante e queria saber de onde que era, de onde que ele vinha e o que ele estava fazendo ali. Então Paulo foi acorrentado e eles, em vez de perguntar para Paulo, perguntou para a multidão por que queria açoitá-lo, por que queriam batê-lo, espancá-lo, né? E as informações eram tantas e todas as informações errôneas que o comandante viu que não ia surtir nenhum efeito e Paulo ia acabar sendo morto ali. Aí ele definiu que Paulo fosse acorrentado e levado para a prisão. Lá na prisão, Paulo sabia que ele seria açoitado pelos soldados. E sabendo disso, ele em outras viagens já sabia que, por ser romano, ele não poderia ser açoitado antes de ser julgado. E ele abriu com os soldados e com o comandante que ele era um romano. O comandante ficou assustado com aquela situação, e porque ele poderia estar pecando, né, ou cometendo um crime, porque ele era um romano. Ele resolveu colocar Paulo na cadeia, certo? E para julgar primeiro, para depois ver se ia ser açoitado. Nessa mesma noite que Paulo passou na cadeia, Jesus apareceu para ele, dando orientação que era para ele pregar em Roma. E os judeus fizeram um juramento diante de tudo isso, que não comeriam e não beberiam mais se Paulo não fosse morto. E Paulo tinha um sobrinho que ficou sabendo dessa promessa, né, do juramento dos judeus, e os judeus estavam tramando uma cilada contra Paulo, que eles iriam pedir para o comandante levar Paulo onde fica o sumo sacerdote, né, para poder dar as explicações, Paulo dar as explicações, e lá eles estariam longe de todos os soldados e eles seriam mortos pelos judeus. E esse sobrinho contou para Paulo, e Paulo pediu que o sobrinho fosse falar com o comandante. O comandante, tomando ciência do que estava acontecendo, ele ordenou que 470 soldados o levassem Paulo para Cesareia, para o governador Félix. E o comandante escreveu, redigiu uma carta para esse governador Félix, falando dos riscos que Paulo corria, contando que ele tinha sido espancado e que quando ele também fosse corrigir, fazer a correção em Paulo, no caso sendo açoitado, Paulo se pronunciou falando que era romano. O governador, quando recebeu Paulo e a carta, ele leu a carta, ele confirmou com Paulo se ele era romano e colocou Paulo na prisão. E ficou aguardando quando os judeus viessem acusar Paulo. Quando os judeus vieram para acusar Paulo, ele
Ele escutou os judeus e escutou Paulo, mas mesmo assim ele não quis tomar nenhuma atitude, porque ele queria que o comandante daquele governo, que era o Lísia, soubesse da situação, se inteirasse da situação. Lísia, quando ficou sabendo de toda a situação, ele orientou o centurião que deixasse Paulo preso, mas com o direito de visitas. Alguns dias, Félix e sua esposa, a esposa de Félix, Drúlia, que era judia, manda chamar Paulo para pregação, para ele fazer uma pregação para eles, porque eles gostavam da pregação de Paulo. Mas Paulo começou a pregar sobre justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Félix ficou atemorizado, pois queria que Paulo pregasse algo que comovesse o seu coração e que ele fosse solto. E Félix ordenou que Paulo fosse colocado novamente no cárcere para uma nova oportunidade de chamar Paulo para pregar. O tempo passou e Paulo ficou preso por 2 anos. Com a troca de governador, o Aporcifesto, que conhecia as acusações dos judeus, chamando Paulo, e os judeus fizeram algumas acusações, mas não conseguiram provar aquelas acusações que eles tinham contra Paulo.